É muito bom estar aqui. E é muito bom estar com vocês aqui. A vida é bacana quando ela é cheia de improvisos, de coisas especiais, Marcos. E hoje é um dia muito especial para nós da Consiste. Obrigado vocês pela presença, obrigado pelas doações, sejam todos bem-vindos. Mas antes de começarmos o nosso evento, nós vamos abrir um espaço para fazer uma homenagem a um amigo muito querido, a uma pessoa muito especial. Seu Silvio era assim, doce, terno, colocava amor em tudo que fazia. Ele e Dona Regina, que estão aqui conosco, também foram palestrantes do Lanchinho. E impressionante, além de serem palestrantes, olha que riqueza, a lista de eventos que eles tiveram conosco na nossa empresa. Na Consiste, nós somos muito gratos a quem nos ajuda. Obrigada, Dona Regina. Muito obrigada, seu Silvio. Um beijo, meu querido. Fica com Deus. São 3 os focos do nosso lanchinho. O primeiro deles é a nossa equipe. Pessoas que pensam diferente, completamente fora da caixa. É muito bom trabalhar com eles. O segundo deles são os nossos clientes. São eles que põem dinheiro no nosso caixa. E o terceiro, a sociedade, aqui representada por vocês. Havemos de devolver uma parcela do que nós recebemos. São 3 também os nossos objetivos. O primeiro é aprender. Aprender cada vez mais e, inclusive, desaprender. O segundo é construir uma rica rede de relacionamentos. E a nossa vale ouro em pó. E o terceiro, que eu acho o mais gostoso de todos eles, Marcos, é viver um grande momento, é celebrar a vida. A vida é para ser vivida agora. Vivam hoje. E nós, com esses 3 objetivos e esses 3 focos, construímos uma história que já dura 30 anos e que estamos comemorando nesse lanchinho de número 300. E por falar em 300, vejam esse filme. You, there, what is your profession? I'm a partner. And you, Arcadian, what is your profession? Sculptor, sir. You? Blacksmith. Spartans! E nós, quem somos? Consiste! 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 O Hollywood contribui conosco também com a vida de presentes, não é? Vejam a nossa logomarca. Nesses 30 anos, nós implantamos soluções em mais de 1.270 empresas. Eu estou falando de felicidade, eu estou falando de empresa. E a junção dessas 2 palavras formam o slogan do nosso produto carro-chefe, o nosso XTR. XTR multiplicando tempo e resultados. Mas o que ele faz? O que é ele? O XTR é fazer mais, melhor, mais rápido, cada vez mais e em qualquer lugar. Cada lanchinho, nós temos uma palavra. Nesse lanchinho, nós temos 2 palavras. Não
Não, eu falei duas palavras. Ou muda, ou dança. E é por isso que nós convidamos a dedo o Dr. Frederico Porto, médico, nutrólogo, autor de Antecipe o Inevitável. Com vocês, Frederico Porto. Boa tarde. Boa tarde. Bem, é um prazer estar aqui. Ainda mais com o nome mineiro, assim, né? Lanchinho, não é isso? Me senti em casa. Bem, mineiro. É um prazer estar de volta a Salvador. Eu sempre digo para minha esposa que eu tenho uma alma baiana, me sinto muito bem aqui. E sou médico, como o Grazela falou, sou psiquiatra e nutrólogo e atuo no mundo corporativo mais ou menos uns 15 anos. Sou professor convidado na Fundação Dom Cabral, né, que é um centro de excelência de gestão que tem em Belo Horizonte. E o tema que nós vamos falar aqui hoje chama-se Antecipe o Inevitável, a arte e ciência de liderar mudanças. Vivemos uma época única, né? Ou seja, onde a todo momento nós somos bombardeados por acontecimentos que nos obrigam a sair da nossa zona de conforto. Então, a conversa aqui hoje vai ser quais características nós precisamos desenvolver para poder lidar melhor com essas mudanças, ainda mais no momento em que o Brasil está passando. Acho que pode ter certeza, depois disso, como dizia Jean Paul Sartre, o que não te mata te faz mais forte, não é isso? Nós sairemos mais fortes lá na frente, com certeza. Eu vou começar a minha fala com Peter Drucker. Peter Drucker disse o seguinte, que daqui a algum tempo, alguns séculos, quando a história da nossa época for escrita da perspectiva do futuro, acho bastante provável que, aos olhos desses historiadores, o evento mais importante não terá sido a tecnologia, nem tampouco a internet ou o comércio eletrônico, e sim a mudança sem precedentes na condição humana. Pela primeira vez, e digo isso literalmente, um número substancial e cada vez maior de pessoas tem escolhas. Pela primeira vez, elas precisam gerenciar a si mesmas. E nós estamos totalmente despreparados para isso. Primeiro, porque quando você tem mais escolhas, a nossa angústia aumenta, ela não diminui. Se você perguntar para o seu avô se ele tinha alguma dúvida do que queria ser na vida, ele não tinha esse problema, não é verdade? Isso é um problema para o seu filho, que pode escolher entre 150 profissões diferentes, só de curso superior. Eu vi na capa de uma revista sobre vestibular. E aí um problema, porque é tanta opção que fica angustiado. Há 20 anos atrás você ia comprar uma calça jeans, só tinha que saber o número, não é isso? Era 38, 36, mais nada. Hoje você vai lá, tem cintura baixa, cintura alta, boca apertada, boca assim, tem 50 tipos diferentes. Eu cheguei, fui lá esse dia na Leves e fiquei impressionado. Tem 101/4, 101/A, B, no que terminou eu não sabia qual que ficou boa. Eu não lembrava, mas tanta calça. E aí você sai com uma sensação assim, será que alguma das outras 25 que eu não provei, não experimentei, não ficaria melhor do que essa que eu estou levando? Não é? Essa é a sensação que a gente tem. Isso é a angústia da liberdade. É o paradoxo da escolha. Então eu sempre digo, um cara todo angustiado, eu falei, isso é bom, você tem escolhas. Se não tivesse, se você não tivesse escolhas, você não teria esse tipo de angústia. Então esse é o desafio para todos nós. Então a dificuldade de gerenciar é porque cada um tem que gerenciar a si mesmo. Então se até agora toda a produtividade do mundo foi baseada no fundo, porque as máquinas surgiram, agora é a vez de você olhar para dentro, de que o ser humano tem que ser capaz de produzir mais. Esse é o desafio. Porque antes você só precisava montar, né? Ford criou a linha de montagem, a Toyota criou um sistema Lean, até então era máquina. Agora nós dependemos das pessoas. O último gargalo é o comportamento humano, não é isso? Nós não temos, as pessoas não estão acima do peso porque falta dieta no mundo. Não, eu vou mudar o comportamento. As pessoas morrem de coração porque não mudam o comportamento. É tudo comportamento. Todo problema é o comportamento. E não há dúvida que uma das maiores pressões por mudança que temos hoje é a quantidade de informação que todos temos de lidar. Para você ter uma ideia do volume, se você pegasse toda a informação que havia no mundo, no ano 1 da era cristã, no ano em que Jesus nasceu, e você considerasse aquilo uma unidade de informação, ela só ia dobrar, passar de 1 para 2 unidades 1.500 anos depois. Ou seja, foram necessários 15 séculos para dobrar o volume de informação. E dobra novamente, passa de 2 para 4, 250 anos depois. E conforme essa legenda, acima e à sua direita, o tempo para o volume de informação dobrar vai diminuindo
sendo que 73 dobrava a cada 7 anos, e hoje acredita-se dobre a cada 10, 12 meses, né? Além da lei de Moore, né? Que era a cada 18 meses. Se continuar nesse ritmo, acredita-se lá pelo ano 2025 vai dobrar a cada 70 dias. É evidente que nós somos uma sociedade repleta de informação, sedenta por conhecimento e desesperada por sabedoria. Mas não tenho dúvida que esse volume de informação pressiona qualquer um, em qualquer área, a estar continuamente tendo de aprender uma coisa nova, tendo que mudar, não é isso? É só mudar o seu celular. Eu digo, não, mais do que isso. Se atualizar o sistema operacional do seu celular, não é isso? Muda a cara dele, você sente um incômodo, não é assim? Quem tem um iPhone, fez um upgrade no iOS e fala, nossa, mudou o botão, ele era no vermelho escuro, agora ele é claro, né? Você adquire um celular novo, é o mesmo problema, né? Ou qualquer outro aparelho eletrônico, então você tem que aprender. Então essa curva de aprendizagem, essa informação obriga todo mundo a estar continuamente mudando. Eu gosto sempre de dar alguns exemplos. Esse aqui é o maior varejista do mundo, a maior empresa do mundo, né? Tem 2 milhões de funcionários, 8 mil lojas. Acredita que em 2017, essa aqui que você nunca entrou numa loja dela, vai ser maior do que o Walmart, a Amazon. Você nunca entrou numa loja dela. Você pode comprar navio pela internet. Vende qualquer coisa que você quiser. Exemplos impressionantes. Essa aqui é uma empresa americana que vende óculos. Você entra no site, fotografa o seu rosto, vê, porque nos Estados Unidos você não precisa de um médico para poder falar o seu grau. Você vai num optometrist, é um técnico. Ele vai falar, seu grau é tal. Você vai, então entra no site, vê, tira a foto do seu rosto, vê qual moldura, qual armação fica melhor, compra, mas a Warby Parker te manda a que você comprou e mais 4 para você testar se é realmente aquela. Você pode escolher outras 4 que vêm junto, você testa se você quer ver se uma das 5 ficar melhores e devolve as outras 4. Vem o Sedex pago. Fatura 600 milhões de dólares por ano. Inacreditável, né? Eu brinco, não sei se ia funcionar no Brasil, porque você vai pegar os 4, dá para o prêmio, tipo de 5. Mas a ideia é boa. A ideia é boa. Eu pus a ideia ali porque eu ouvi uma história do Alexandre Bonorino, que é o vice-presidente de recursos humanos da IBM, um brasileiro, impressionante. Ele é um carioca. Quando ele mudou para a China, ele reuniu 50 funcionários da IBM, presta atenção, na sala para se apresentar. Ele falou, sou fulano de tal, e eu sou deste lugar. E ele projetou o Cristo Redentor. Aí ele olhou assim, os chineses todos fizeram carta de paisagem. Ele falou, vocês não sabem onde que é isso? O pessoal, não. Aí ele falou, Rio. Rio, Brasil, né? Aí disseram que deu uma ideia na cabeça. Eu falei, vou perguntar, mas essa figura vocês sabem quem é? O Cristo. Ninguém sabia quem era Jesus Cristo na sala. 50 funcionários da IBM, todo assim, doutor, não é? Aí ele falou assim, Jesus Christ. Aí um lá no fundo falou, catolicismo. Ele falou, catolicismo. Esse é o planeta. Essa é a complexidade. Você imagina, né? 50 funcionários da IBM na China. Você vê como é que o mundo é grande, é muito grande. Não sabiam quem era Jesus Cristo. Não é? Esse mostra o mundo que a gente vive, a complexidade. Sabiam que é Dilma? Pois é. É o mais conhecido, né? John Lennon, se duvidar, sabia, né? Esse tinha aquela previsão de John Lennon, né? Daqui a pouco ficaria verdadeira, né? Bem, Pelé com certeza, Ronaldo saberia, isso é verdade. A nossa performance na vida, ou seja, nossa capacidade de entregar resultados, é determinada por 3 coisas: pelo seu talento, que uma parte é nata e uma parte é adquirida por treino. Desde que Malcolm Gladwell escreveu Outliers, nós sabemos, né, ele cita o estudo de um professor da Universidade da Flórida chamado K. Anders Ericsson, que provou que para você ficar bom, ter um nível internacional em qualquer coisa, você tem que praticar pelo menos 10.000 horas, que são 3 horas por dia durante 10 anos. É isso que é, por isso que o camarada, ou seja, o indivíduo é mais talentoso, não é porque ele nasceu talentoso, porque ele treinou mais. Então ele provou isso com músicos, ele estudou músicos da Academia de Música de Berlim. O músico que virava o solista da orquestra, que é o ápice da carreira de um músico clássico, ele treinava 3.000 horas a mais do que o músico que virava o professor de música, que tem 3 graus na carreira: professor, membro de uma orquestra, solista da orquestra. Então ninguém é talentoso por acaso.
até o Romário treinou. Não é isso? O que o Romário fazia? Ficava na banheira, igual o Fred, não é isso? Né? Diferente de Fred que assistiu o jogo, né? Na área, né? Do adversário, né? Você jogava no chão, ele fazia um pênalti. Romário não. Romário, quando o cara virava o zagueiro, ele já não estava atrás dele, né? Ele dava um toque, só um toquinho. Onde é que ele treinava aquele toquinho? 3 horas de futebol ali, na Barra por dia. É o mesmo toque. É o mesmo, ele era bom naquele toque. Ele sabia usar, era treino, 3 horas. Não é um treino qualquer, evidentemente, né? Porque senão todo paulista seria um Ayrton Senna. Passam 4 horas por dia no trânsito, não é isso? Não é assim, né? Tem que chover e ir para Interlagos, né? Isso que o Ayrton fazia, né? Molhava a pista, né? E aí pilotava na chuva, não tinha ninguém igual a ele na chuva. Então, nunca aceite, para ser bom em qualquer coisa, é claro que deve ter um traço nato, mas ninguém teve isso sem muito treino, muito treino. Se você vai pegar Tiger Woods, Neymar, qualquer um, treinou muito, treinou desde 4 anos de idade, desde 3 anos de idade, você estava com as 2 pernas, foi treinando. O técnico Tiger Woods o recebeu quando ele tinha 8 anos de idade. E ele fala na biografia do Tiger Woods que ele viu um Mozart. Ele viu um Mozart que jogava golfe desde os 3, que o pai treinava com ele desde os 3. O pai dava aula de golfe para a criança. Ele gostava de ensinar a criança a jogar golfe. Então, uma parte é o nosso talento. Muito bom. Outra parte é a nossa atitude. De nada vale ter talento se você não tem atitude. Você conhece, por exemplo, meu exemplo predileto é o Tim Maia. De cada 10 shows que o Tim Maia marcava, ele não ia a 6, né? Eu peguei um motorista do Rio de Janeiro que ele tinha orgulho de dizer que ele tinha 2 ingressos de shows do Tim Maia que ele comprou, foi e o Tim Maia não foi. Ele nunca conseguiu assistir o Tim Maia, entendeu? Ele não conseguia assistir, doutor. Eu era fã do Tim Maia, comprei 2 vezes, eu desisti, não vou comprar mais não, né? Você sabe quando o Tim Maia morreu, tinha vários processos por causa dessa história, né? Tanto é que no dia que ele morreu no palco, ele passou mal no palco, eles pensaram que ele estava, para variar, embora no meio do show. Ninguém acreditou que ele estava passando tendo um infarto. Falou que é mais uma do Tim Maia. Então, tem talento, mas não tem atitude. E por último, a oportunidade. Você pode ter talento, você pode ter atitude, a oportunidade ainda não apareceu na sua vida. E as oportunidades surgem em nossas vidas de 2 formas. Ou nós vamos ao encontro delas, ou elas vêm ao nosso encontro. Quando elas vêm ao nosso encontro, geralmente elas vêm maquiadas de um problema. Tudo de importante, de diferente que você fez na sua vida, foi você reagindo a algum problema. Não é verdade? Tudo. As melhores mudanças para melhor que você teve na vida, foi geralmente você reagindo a um problema. Eu gosto de contar uma história para a gente, que eu li recentemente, do Akio Morita, né, o fundador da Sony. Se você leu Steve Jobs e gostou, você tem que ler Akio Morita, Made in Japan. Só achei lá na Fundação Dom Cabral, caiu uns pedaços, velhinho, teve 30 anos ali. Eu já ouvi uma história, várias pessoas falando que no Japão você não manda o funcionário embora, é proibido. É a cultura japonesa, não é verdade. Aqui o Morita conta no livro dele que no pós-guerra americano, os Estados Unidos exportou todos os sociólogos de esquerda para o Japão. E eles criaram uma lei no Japão, que não podia ser mandado, o funcionário não podia ser mandado embora. Porque as empresas tinham que funcionar como uma previdência social do pós-guerra, senão o pessoal ia passar fome e criava outra guerra civil. Então, era uma lei americana, imposta pelos Estados Unidos, que era proibido mandar alguém embora, não era cultura japonesa. Como eles não podiam mandar embora, eles tinham que ter uma eficiência absurda para ter lucro. E daí que nasceu o Toyota, o Lean, o Toyota Production System, o sistema de produção da Toyota. Tudo nasceu pela necessidade de ser eficiente, porque você não podia mandar ninguém embora. Um problema criou outra vez a maior revolução da indústria da segunda metade do século XX. Né? Você sabe que a Toyota entregava um carro nos Estados Unidos em 26 dias, um sedã. Saía do Japão e era entregue, começava a ser fabricado, ficava pronto e entregue nos Estados Unidos em 26 dias. A GM gastava para fabricar um carro nos Estados Unidos 60 dias. Essa que era a diferença. Então, um problema gerou uma oportunidade. A lenda conta uma história que existia um sacristão em Londres que era analfabeto e um dia trocaram o padre da igreja. Como ele era analfabeto, o padre mandou embora, porque não queria um sacristão analfabeto. Esse sacristão deprimido, andando pelas ruas de Londres, ele estava sem emprego, e ele, deprimido, resolveu fumar um cigarro. Mas ele não achou nenhum lugar para comprar um cigarro para fumar. Ele teve uma ideia, juntou as economias e abriu uma tabacaria 24 horas,
que 30 anos depois tornou uma rede de tabacarias pela Europa. Um dia ele entrou no banco para fazer um negócio, o gerente falou assim: o senhor lê aqui, assina o contrato? Falou: desculpe, eu não sei ler. O camarada olhou para ele e falou: impressionante, o senhor, analfabeto, criou este império. Imagina se você soubesse ler e escrever. Ele falou: meu amigo, se eu soubesse ler e escrever, eu seria sacristão até hoje. É verdade, né? Então, vem ao nosso encontro com um problema. Como é que ele vai ao encontro de uma oportunidade? Se você faz o que sempre fez, vai conseguir o que sempre conseguiu. A oportunidade só vai surgir se você fizer coisas diferentes. Não é isso? Você tem que fazer alguma coisa diferente. Porque a oportunidade é um efeito colateral de uma outra coisa que você foi fazer. As melhores coisas das nossas vidas são efeitos colaterais. Você não saiu de casa um dia e falou: vou casar com fulano. Não. Você foi em algum lugar, alguém te apresentou, você namorou, noivou e casou. Não é assim? Você não falou assim: vou trabalhar em tal lugar. Raramente é assim. Você foi em algum lugar, leu, assistiu a palestra de alguém e quis trabalhar naquela empresa. Então, é um efeito colateral. É sempre um efeito colateral. Então, para gerar oportunidades, nós temos que enxergar as oportunidades por trás dos problemas e fazer coisas diferentes para que, por efeito colateral, as oportunidades possam surgir. Mas nós vamos falar sobre mudanças. Então nós vamos falar das pessoas que têm um talento para lidar com mudanças, têm traços especiais. São pessoas chamadas de resilientes. Pessoas que têm a habilidade de absorver altos níveis de mudança, exibindo uma mínima disfunção do comportamento. Não é isso? Você olha e fala assim: como é que esse cara aguenta isso? Ele aguenta, não é isso? Isso é uma resiliência. Ele sobrevive saudavelmente. Então isso aqui é parte de uma linha da psicologia que, ao invés de estudar a doença, por que o fulano é neurótico, o outro que é o psicótico, né? Você sabe que não tem saída, né? Se você for no seu psicanalista, chegar atrasado a consulta, você é resistente ao tratamento. Se você chegar na hora, você é obsessivo. E se chegar antes, você é ansioso. Não tem jeito, entendeu? Então, ao invés de estudar por que todo mundo tem uma doença, você fala assim: por que tem gente que é feliz, tem saúde psíquica? O que essas pessoas têm em comum? É uma nova maneira de enxergar a psicologia. Isso também passa pela medicina, pela mudança. Eu sempre digo que se você for em um médico, qualquer médico, perguntar sobre qualquer doença para ele, ele conversa a consulta inteira se você conversa, porque, velho, sobre infarto. Agora pergunta para ele assim: o que eu preciso para ser saudável? Ele não te fala 5 minutos, fala. Tem que comer verdura, legume, carne magra. A conversa não dura 5 minutos, porque ainda não a gente ainda não sistematizou esse conhecimento na área médica. Nós estamos começando a fazer isso. Muito bem, então os resilientes têm algumas características. Se nós desenvolvemos, nós vamos nos tornar mais resilientes. Se você praticar, você pode não se tornar um Clodoaldo, né? O Clodoaldo é aquele nadador brasileiro paralímpico, né? Lá de Fortaleza. O Clodoaldo nas Olimpíadas, geralmente ele ganha mais medalha sozinho do que o Brasil inteiro olímpico. Ele ganha sozinho como nadador paralímpico, sozinho. Você pode não se tornar um Clodoaldo, claro, mas certamente 6 meses, 1 ano de prática de resiliência, você vai estar mais resiliente do que você estaria hoje. Vou falar sobre cada uma. A primeira é ser positivo, focado, flexível, organizado e proativo. Primeira característica: o que é ser positivo? O indivíduo resiliente, ele tem o que eu chamo de um otimismo realista. Você tem um mundo exterior e todos nós representamos a realidade dentro da nossa cabeça. Então cada um, apesar do mundo poder ser o mesmo, cada pessoa representa de uma forma diferente. Entre o mundo exterior e a sua representação interna, que vai determinar o seu estado mental, que vai determinar o seu comportamento, existe um filtro, tá certo? Como se fossem óculos que nós usamos. Se você colocar um óculos vermelho, você vai ver tudo vermelho. Se colocar um azul, vai ver tudo azul. E o mundo não é azul nem vermelho, ele é multicolor. Mas o óculos que você está usando vai determinar o que você vai ver lá fora. Ou seja, o que você vê lá fora é que você carrega dentro de você. É isso que acontece. Ou seja, nós percebemos no mundo aquilo que nós acreditamos. Esse óculos é composto pelas nossas crenças. Nós temos 3 tipos de crenças que nos limitam ou nos alavancam na vida. De possibilidade, se é possível ou não. Se você não acreditar que é possível, você não vai ver possibilidade. Crenças de capacidade, se eu sou capaz ou não.
E por último, de merecimento, se eu mereço ou não. Se eu não acreditar que eu sou capaz, que é possível, se eu não acreditar que eu sou capaz, ou se eu não acreditar que eu mereço, eu não vou me movimentar, me comportar para fazer alguma coisa acontecer. Então vamos fazer uma experiência aqui. Eu vou dividir a sala no meio aqui, dividir aqui, ó. Quem estiver do meu lado direito, daqui a pouco eu vou pedir para fechar os olhos, tá bom? E aí eu vou mostrar uma figura para o pessoal da minha esquerda, tá bom? Aí eu vou pedir o pessoal da esquerda para fechar os olhos, e vou pedir o pessoal da direita para abrir os olhos, e depois eu vou pedir para todo mundo abrir os olhos, combinado? Então o pessoal da minha direita aqui, fecha os olhos, por favor. O pessoal da minha esquerda, dê uma olhada nesta figura aí. O pessoal da minha esquerda fecha os olhos, o pessoal da direita abre os olhos e dê uma olhada nesta figura. E agora todo mundo abre os olhos. Quem vê uma jovem nessa figura? Uma jovem, tá bom, uma jovem. Quem vê uma senhora idosa? Aqui, ó, estatisticamente, aqui nessa sala. O que eu fiz? Primeiro, para aquele grupo de lá, eu mostrei uma jovem, só tinha a jovem. Depois eu mostrei uma figura que só tinha a senhora idosa, para o grupo de cá. É isso? Quando eu projeto essa que tem as duas, para quem eu mostrei primeiro a jovem, vê jovem. Para quem eu mostrei mais senhora idosa, mais gente vê senhora idosa. Os dois estão aqui. Vou mostrar as duas. Aqui, ó. O queixo da senhora idosa é o colo da moça. A boca da senhora idosa é o colarzinho que a moça usa. E o queixo da jovem é o nariz da senhora idosa. Você sabe que a única coisa que não para de crescer é a orelha e o nariz da gente, né? Diz que isso, né? Acontece. Tá certo? Todo mundo viu as duas. Mas essa figura é conhecida. Com alguns de vocês aconteceu assim, ó. Você olhou essa daqui e ficou assim. Cadê uma moça? Tinha uma moça ali, eu lembro que tinha uma moça. Você tanto procurou que quando eu projetei essa daqui, a primeira coisa que você viu foi a moça. Você acha na vida o que você procurar. Então, um resiliente, o que ele faz? Diante de um copo cheio até a metade, ele pode ver a metade cheia e a metade vazia. Ele olha as duas. Não é que ele olha só a cheia, mas também não olha só a vazia. Você tem que ter um realismo, otimismo realista. Você olha a vantagem e a desvantagem de todas as situações. Muito bom. Por que isso acontece? Porque a mente humana tem que criar um sentido para a realidade. Aqui nós temos um triângulo faltando pedaço, 3 bolinhas faltando pedaço, e você tem a sensação que está vendo uma estrela de 6 pontas, não é verdade? Não tem nenhuma estrela aqui, mas para criar um sentido para essa bagunça, você acha uma estrela. E assim nós fazemos no dia a dia. Você filtra a realidade de acordo com suas crenças e você cria uma lógica que pode não ter nenhuma lógica, nenhuma realidade, não é nenhum fato, é só a opinião que você tem e está explicado os problemas. Essa história, né? A crise do Brasil, o problema do exterior, isso, essas coisas que você ouve por aí, né? Monta uma lenda, não tem nada, o problema é aqui dentro, não tem nada a ver lá fora. O mundo não está em crise. Crise econômica não, tem crise de outras áreas, outras dimensões. Positivo, focado. Focado como? Nós nos preocupamos com muitas coisas na vida. Nós sempre vamos ter controle sobre muito menos coisas do que nos preocupamos. Se você focar o seu tempo e energia na preocupação, a própria palavra diz preocupação, se ocupar antes do tempo, você vai ter menos tempo e energia disponível para cuidar daquilo que você tem algum controle. E o oposto também é verdadeiro. Se você focar naquilo que você controla, você vai se preocupar menos. Aliás, sabemos hoje que colocar atenção naquilo que nós controlamos diminui o estresse, baixa a quantidade de hormônio de estresse no sangue. Nós não controlamos tudo na vida, é claro que não. Mas em qualquer circunstância da vida, em qualquer crise, se você trouxer a sua atenção para aquilo que você tem controle, se você é um gestor, um empresário, trouxer a atenção do seu grupo, da sua empresa, para aquilo que você controla, o estresse do grupo diminui, porque você deu uma direção para ele, tá certo? Você justificou o esforço que eles vão fazer. Por isso que o que mata na vida não é o trabalho, o que mata é a preocupação, o que mata é a ruminação, na verdade. Tem um professor da Universidade de Stanford chamado Robert Sapolsky, autor de um livro cujo título é Por que as zebras não têm úlcera? Belíssimo título, né? Por como é que pode a zebra pastar na savana ao lado da leoa que vai comê-lo? Ela fica lá e não adoecer. A leoa corre, ela corre. Ela parou, ela para, passa.
Porque se fosse um ser humano, ia ficar pastando e falando assim, nossa, ela vai me comer. Vai te comer, né? É a vida, vai te comer. E aí ia ficar ruminando, vai me comer, aí ia adoecer, ter úlcera, né? Aí que a leoa te pegava fácil, viu? Entendeu? Então o que mata é a ruminação, é a preocupação, isso é que mata, não é o trabalho. Então nós somos o que constantemente fazemos. A excelência, portanto, não é um ato, e sim um hábito. A única forma de mudar um hábito é você focar. Nós todos temos um limite de energia. Então você coloca o seu foco para mudar um hábito. Por que seguir uma dieta é tão difícil? Porque você vai fazer uma dieta restritiva, você tem 500 hábitos diferentes a ser adotado, não é isso? Você tem que, por exemplo, tomar suco de mirtilo 4 horas da tarde, bonito suco de mirtilo, né? Onde se compra mirtilo? Em Belo Horizonte só tem 2 lugares, né? Não é isso? Além do preço, né? Não é que vai tomar suco de mirtilo 3 horas da tarde. Então é tanto esforço, é tanto hábito que você desiste. Porque você não dá conta de ocupar o seu cérebro com tantos hábitos. São poucos hábitos de cada vez que nós conseguimos mudar. Por que é difícil mudar um hábito? Uma das razões é que nós temos uma percepção errada dos resultados que as nossas ações vão trazer. Por exemplo, ações fracas, vocês acham que leva a resultado o quê? Não leva a dor. Você perde o seu cliente, certo? Perde o emprego, perde a participação de mercado. Ações boas levam a resultados medíocres. Ações excelentes levam a resultados bons. Para você ter resultados excelentes, você tem que ter ações extraordinárias. A questão é a seguinte: qual a quantidade de esforço que cada um desses níveis de ações requer? Para fazer ações fracas não precisa fazer muita força, não. Mas diz o seguinte: se você ficar parado, alguém vai passar por cima de você, não é isso? Já ações boas requer mais esforço. As excelentes, mais esforço ainda. Mas as excelentes para as extraordinárias são só detalhes. Aliás, se você olhar bem, tudo são detalhes, não é isso? Se você pegar 2 aviões saindo de Madrid com 6 graus de diferença na sua rota de voo, após 12 horas de voo, um vai parar em Montreal, no Canadá, o outro para em Nova York. Então, pequena diferença, longo prazo, faz muita diferença. Pequeno detalhe no início, depois é uma questão vetorial. Tudo muda. Então sempre tem hábitos que são alavancadores na nossa vida pessoal, no nosso trabalho. São coisas que você sabe, se você mudar, você alavanca o sistema. É o gargalo do sistema, não é isso? O gargalo é o seguinte: não interessa o tamanho da água, que tem quantidade de água que tem uma caixa d'água. O que vai determinar a vazão é o diâmetro do cano, tá certo? É isso que vai determinar a quantidade de água que você vai sair na torneira. Isso só é possível se houver comprometimento. E o comprometimento é a união de 3 pontos. Da necessidade, a pessoa, para se comprometer, ela tem que entender que aquilo precisa ser feito, não é isso? Senão ela não se compromete. Em segundo lugar, ela tem que saber fazer. Ela tem que ter a capacidade. E por último, a pessoa tem que entender que é ela que tem que fazer e não o outro. Então você tem que ter os 3. Então eu brinco que diante de alguém não comprometido, você faz 3 perguntas. Primeira pergunta: você acha que isso precisa ser feito, sim ou não? Você sabe fazer, sim ou não? Você acha que é você que tem que fazer, sim ou não? Se ela respondeu sim às 3 e ainda não se compromete, você só tem 2 saídas. Ou você manda para o coach, para o treinamento, ou você encaminha para a concorrência com uma arma secreta. É isso? Tráfico de drogas. Como é que é? Tem idade, né? Boa, muito boa, verdade. A maturidade, né? O comprometimento. Por que o adolescente é menos comprometido com qualquer coisa do que uma pessoa mais velha? Porque o nosso cérebro ele desenvolve, desde o útero da mãe, de baixo para cima, da coluna para cima, de trás para frente. E a parte mais nobre do cérebro é o córtex pré-frontal, atrás da testa. Como o adolescente não tem se desenvolvido ainda, ele é mais impulsivo. Por isso que é mais difícil ele se comprometer, né? Ele manter uma disciplina do que alguém com mais idade. Uma cliente viu isso, ficou muito impressionada com a didática. Ela tinha um problema que eu sei que nenhum de vocês tem aqui. Era uma filha adolescente que não arrumava o quarto. Ninguém tem esse problema aqui, né? Raríssimo isso, né? Raríssimo.
E ela chegou, chamou no dia no jantar em casa, fez a primeira pergunta para a filha dela. Minha filha, você acha que o seu quarto precisa ficar limpo? Ela falou, não, mamãe. Acabou. Que adianta capacidade, responsabilidade? Ela voltou, doutor Federico, o que eu faço? Eu falei assim, rezar, né? Não é um problema psiquiátrico mais, é um problema... É um problema psicológico, mas eu falei pra ela, mas aí a natureza conspirou a nosso favor, ela arranjou um namorado. No dia que o namorado veio em casa, me viu o quarto e falou, nossa, que bagunça. Aí ficava um brinco. Aí a mãe só tinha que chamar o genro com café uma vez por semana, que aquilo arrumava tudo, resolveu o problema. Então primeiro tem que despertar a necessidade. Primeiro ponto. Muito bem, então, passando do foco. Então, focar naquilo que controlamos. E aí vamos para a terceira característica, a flexibilidade. O que é a flexibilidade? Nunca, tudo que surgiu no mundo físico, antes surgiu porque antes na cabeça de alguém aconteceu isso aqui, chamado tensão estrutural ou tensão criativa, que é a tensão entre onde você está, que é o estado atual, onde você quer chegar. É como esticar um elástico entre dois pontos, e toda tensão busca uma resolução. Você estica, né? Você pega um pintor, um escritor, ou qualquer um de nós. Aquela ideia fica na sua cabeça, né? Você sente uma necessidade de agir. Você tem que sair de onde você está para onde você quer chegar. Muitos acreditam que a gente não consegue as coisas na vida porque a gente não sabe exatamente o que a gente quer. Pode ser, mas é comum também a pessoa negar onde ela está. Então eu brinco com o camarada que todo dia de manhã ele coloca o roupa, ele chega no espelho, ele bucha, tá bem, né? Estou acima do peso, porque eu brinco que o homem não troca o botão do cinto, não é isso? Ele deixa o cinto ficar abaixo da barriga, não é isso? A barriga cai no cinto. Mas o cinto não mudou de lugar, né? Aí alguém um dia tira uma foto de perfil e fala assim, quem é esse barrigudo? Pô, sou eu! Aí pronto, aí gerou tensão estrutural, aí começa a mudar, tá certo? Ali que começa a mudança. Então você tem que fazer duas perguntas: o que eu tenho e o que eu quero. Com essas duas perguntas você gera atenção na sua vida. Você tem que fazer uma análise bem crítica do qual o problema e onde você quer chegar. E aí que vai gerar atenção. Porque enquanto negar o problema, nós não vamos gerar atenção estrutural. Negar o problema é um estado de igual a avestruz, né? Põe a cabeça lá da terra e acha que nada vai acontecer, não é isso? Você tem que encarar a realidade de frente. Se não encarar a realidade, não vai gerar tensão estrutural. Como enquanto a gente não encarar a realidade da previdência no Brasil, não vai resolver, não vai ter tensão estrutural. Você tem que ter tensão estrutural. Problema. Não pode negar a existência. Mas tem uma pergunta que todo mundo pode se fazer diante de qualquer tarefa para gerar tensão estrutural, que é essa daqui, ó. Como uma pessoa que eu gostaria de ser, não é isso? O eu idealizado, faria o que eu estou para fazer. Então essa pergunta gera uma tensão. Ou seja, em qualquer momento, então gera uma tensão onde eu estou, o que eu estou para fazer e o que eu gostaria de ser. Então eu tenho a ideia dessa tensão da minha mente, faz com que eu execute aquela tarefa de uma forma diferente. O que é a flexibilidade nesse caso? É porque em qualquer escolha que você fizer, qualquer meta que você se colocar, nunca será uma linha reta, não é isso? Deus escreve certo por linhas tortas, né? Então é sempre um zigue-zague. Você sabe de onde você está saindo, você sonha onde você quer chegar, mas nunca será uma linha reta. Você vai ter sempre obstáculos dos quais você vai ter que desviar, sempre. Essa é a flexibilidade. A organização. Se você pegar a história de qualquer desses indivíduos, como Nelson Mandela, que ficaram 27 anos presos, não é isso? Todos eles tinham uma certa organização. Isso era um padrão para sobreviver. Na verdade, a organização é o sentido de controle, não é isso? Ele tinha que ter a sensação que ele controlava alguma coisa. Então, ele tinha a hora de fazer ginástica, a hora que ele lia a Bíblia, a hora que ele tomava banho de sol. Ele se impunha uma rotina para ter um controle. No nosso caso, o nosso recurso mais escasso é o nosso tempo. Aliás, tempo é o que mesmo? Como é que é o ditado? Dinheiro. Mas não é verdade, né? O tempo é a vida. Porque o dinheiro você ganha de novo, né? O tempo é um recurso inelástico, insubstituível. O dia 11 de setembro de 2015 nunca mais vai voltar.
É isso? Aliás, né, Marcos? Falava, hoje é 11 de setembro, né? Ele está fazendo aniversário. Né? Então, o tempo é vida. Você se lembra onde você estava dia 11 de setembro? Do Setembro 11? Eu me lembro, você sabe? Eu estava atendendo uma paciente, e ela estava contando a situação da vida dela. Meu celular tocou, eu não atendi, tocou até que minha secretária me ligou. Falou, doutor Rodrigo quer falar com você, meu colega de consultório. Aí eu falei, fala, Rodrigo. Ele estava na frente da televisão e dizia assim, cara, vai ter uma terceira guerra mundial, derrubaram o World Trade Center, né? Jogaram avião no Pentágono, aquele negócio e tal. Eu, desesperado, ansioso, desliguei o telefone, liguei para a paciente e falei assim, nossa, contei para ela o caso. Ela olhou para mim e falou assim, pois é, doutor, estava falando do meu marido para o senhor. Eu falei, que marido, rapaz? Que marido, né? O mundo vai acabar, você está preocupado com o marido, pô? Meu marido, eu falei, nossa. Aí eu falei, a pessoa está preocupada com... Então, confusão, ninguém está preocupado com o problema, a mudança que está preocupado se você funcionar, está preocupado se você trocar ele de mesa, não é isso? Se você trocar ele de mesa, se você trocar a cor da cadeira dele, se você trocar, né? Aí pronto, aí ele fica bravo. Agora, você pode trocar o mundo inteiro, pode jogar uma bomba lá fora, não tem problema. O meu marido, esse marido, eu quero conhecer esse marido, mais importante que o mundo acabar. Então, a gestão do tempo é uma das matrizes mais essenciais para isso. É a matriz da Franklin Covey, né, atribuído ao presidente Dwight Eisenhower, né, que dizia que as tarefas podem ser divididas em urgentes, que você tem pressão de ser feito agora, e importantes, que tem a ver com valor, não com pressão de tempo. Tem coisas na vida que são urgentes e importantes, são crises. Seu filho caiu, cortou a testa, é importante levar no médico, é urgente, também é. Tem coisas que são importantes, mas não tem nenhuma urgência. Cuidar da sua saúde, instalar um XTR, né, para poder melhorar a sua performance da sua empresa, é importante, é urgente? Não. O que a crise faz conosco? Ela torna essas coisas que são importantes, não urgentes, urgentes, não é isso? Todo momento de crise, todo mundo quer fazer alguma coisa para sair do lugar. Ela nos tira da zona de conforto. Tem coisas na vida que são urgentes e não tem nenhuma importância. Esse aqui é o maior desafio para todos nós, porque a tecnologia tornou tudo urgente, não é isso? O camarada te manda o WhatsApp, vê se tem cabimento isso. Ele sabe que você abriu, certo? Você sabe disso, né? E tem gente que ainda manda assim, você abriu e não respondeu. Ninguém aguenta um negócio desse. Eu não respondo o WhatsApp para os meus pacientes, você manda mensagem. O WhatsApp eu não respondo, porque senão eu fico doido, você concorda? Abrir no outro. Agora que a prioridade não é sua, não, a prioridade é do outro. Entendeu o que eu estou falando? A urgência é do outro. Não, a urgência tem que ser sua. Porque a urgência nos dá uma sensação de que se eu não fizer eu vou perder. Mas o ganho só existe quando tem importância, entendeu? Urgência não necessariamente tem ganho, só se for uma crise. Mas ninguém consegue viver apagando crise um dia atrás do outro. Então a tecnologia aumentou a urgência, mas quem tem que determinar a importância é você. Então o WhatsApp, cuidado, eu tenho um amigo que ele resolveu acabar com o e-mail e só tem o WhatsApp. Ele vai morrer. Né? Eu não vi depois dessa decisão, deve ter mais ou menos 8 meses que ele tomou essa decisão. Estou doido para topar com ele. Conhecido nosso, né? Não tem mais tempo, exatamente, deve ficar o dia inteiro respondendo. Não urgente e não importante. Porque o WhatsApp te impede de fazer uma coisa importantíssima, que em inglês se chama to batch, que é dividir em lotes. Se você recebe 20, 30 cheques, no tempo você recebia cheque, você depositava cada cheque separadamente? Não, você tinha um dia ou 2 vezes por semana, você ia fazer o depósito, não é isso? Você juntava em lotes. Por quê? Para economizar seu tempo. Então o e-mail te permite, eu respondo e-mail 3 vezes por dia, não é isso? Agora, um sistema que o outro fica te pressionando você fazer, você não consegue criar lotes de trabalho. Você entendeu por que o WhatsApp é completamente antiprodutivo? Porque ele interrompe sua tarefa a todo momento. Ele interrompe sua tarefa a todo momento. Ele te dificulta criar lotes de trabalho. Fixar em momentos aquele lote daquele trabalho para você fazer. E não tem dúvida, a interrupção do trabalho, ela posterga. Eu não tenho como fazer isso aqui. Eu tenho um exercício que eu faço, que eu provo, muito simples na sala, um exercício ridículo, que a multitarefa, a interrupção, ela faz uma tarefa aumentar em 50% no mínimo o tempo de execução dela. No mínimo. Porque seu cérebro demora 64 segundos para voltar a uma atividade da qual ele foi interrompido. A indústria sabe disso, chama setup da indústria. Setup. Setup da indústria. Isso. Quando você tem que mudar de atividade, tem que fazer um novo setup. Exatamente. Um setup, isso mesmo. Então, toda vez que você tem que usar atenção e voltar, são 60 segundos. Se você é interrompido a cada 5 minutos, eu te garanto que você é. Interrompido que eu digo o seguinte, o Outlook fez, o e-mail fez, o celular fez, né? Você faz assim.
Acabou. É só isso. Isso aqui é interrupção. Acabou. Cada 5 minutos você é um. Agora, comigo uma vez. Se você demora 1 minuto para voltar, se eu somar mais 1 minuto a cada 5, depois de uma semana, dá 8 horas da sua vida que você passa no limbo, que eu não sei onde é que é. Sei lá, não é lugar nenhum. Porque não é nem lá nem cá, né? Você está voltando. É o estado zumbi, não é isso? Né? Muito bom. Então vamos lá. Falamos dos exemplos, né? Foi feito um estudo, se eu fosse dar um nome, aliás, para cada um desses quadrantes, aqui seria uma demanda, você tem a sensação que não tem controle. Urgente não importante é uma ilusão, porque nós falamos isso, né? A urgência não agrega valor, necessariamente. Não urgente não importante é uma distração, não uma saudável, que todo mundo tem que ter, mas uma distração que a gente usa para fugir da crise. Você não foge, porque ela não deixa, mas você usa para fugir da sua realização pessoal ou para aquela tarefa que é a mais importante e provavelmente a mais difícil, mas é que vai dar mais retorno para você. Entendeu? A gente deixa para depois. A gente espera virar deixa o leão chegar mais perto, não é isso? Aí eu corro. Hein? Assim? Né? O leão quer chegar perto, aí você começa a correr. Foi feito um estudo pela Franklin Covey dos Estados Unidos. Quem ganhava o prêmio Deming da qualidade, quem não ganhava com relação ao uso do tempo, chegaram à conclusão seguinte: as empresas que ganhavam o prêmio Deming gastavam 20 a 25% nas crises, as demais 25 a 30%. Aqui tinha diferença muito grande. Ali, menos de 1% do tempo era gastado nas distrações, nas outras de 2 a 3%. Também não tinha grande diferença. Aqui começava a diferença. Ó. Enquanto uma empresa que não ganhava o prêmio gastava 60% do tempo cuidando de urgência, sem importância, uma empresa Deming gastava somente 15%. E por isso mesmo ela tinha tempo para cuidar do que era importante antes de se tornar urgente. Então 80%. Né? Então tudo que puder ser automatizado, processualizado na vida tem que ser. Desde a sua caixa de e-mail, né? A maneira que o programa do marketing, o XTR, organiza a informação, o cara tem acesso rapidamente. Isso ele vai poupando, ele vai cuidando desse tipo de tarefa que vai fazer a grande diferença. E aí nós entramos na última característica que podemos falar só sobre ela, que é a proatividade. O processo de mudança é o seguinte: você tem o estado atual, o estado desejado, gerou atenção, mas existe uma coisa chamada estado de transição, é o canal do parto, não é isso? Por isso que ficar livre do que a gente não quer não significa conseguir o que a gente quer, não é isso? Doutor, eu não quero esse curso mais, larga o curso. Não significa que você conseguiu o curso que você queria. Eu quero terminar esse relacionamento. Tá bom, você terminou, tudo bem, mas o relacionamento que você quer não chegou ainda. Então tem uma transição. Tem uma transição. O que motiva um ser humano a fazer essa transição? 3 coisas. A dor, teve um câncer, para de fumar. Mas tem gente que não para, você sabe, né? Continua fumando, mesmo depois do câncer. Tem a esperança, ou seja, para de fumar não porque teve um câncer, porque o neto nasceu e quer ver o neto crescer. Para de fumar. Então, animais também são motivados pela dor ou pela esperança, não é isso? Também são. Mas só o ser humano decide pela consciência. É quando ele pesa o que ele ganha, o que ele perde com cada mudança que ele faz. O maior empecilho da mudança, por incrível que pareça, é o que a gente ganha de não mudar, entendeu? Porque, é verdade, porque a gente não muda, porque você está ganhando alguma coisa com aquilo que aparentemente você quer fazer, você quer mudar. Então a pessoa fala assim: por que eu não emagreço? Porque você tem algum ganho de não emagrecer, o prazer de comer tudo que você quiser, não é isso? Então você tem um ganho, claro que tem um ganho. Então, essa é a pergunta que você tem que fazer: o que eu ganho de não mudar? Qual que é o meu chamado ganho secundário? Essa é uma decisão consciente. Então, essa curva simboliza a natureza como um tudo. Tudo na natureza segue essa curva, né? Uma carreira, um produto, uma empresa sobe, tem um ápice e cai, não é isso? Cadê o fulano? Cadê aquele artista? Não é isso? Sobe, tem um ápice e cai. Isso faz parte da vida. É da nossa natureza. Nós esperamos a queda para mudar. Você espera a chuva para trocar o telhado da casa, quando a gente tinha que fazer antes. Por que é difícil fazer antes? É claro, porque não tem a pressão da urgência, né? Não está perdendo. Por isso que a nossa idolatria por Steve Jobs, não é isso? Era qual? Porque ele jogava o iPad 1 no lixo, ainda vendendo, e lançava o 2. Ele matava, ele fazia uma destruição criativa. Por que é difícil? Porque quando ele destrói criativamente,
Deve ter um cara na empresa que fala assim, mas nós estaríamos vendendo aqui, ó. Está aqui. Mas aí passava na frente. Então ele conseguia fazer isso várias vezes. Isso requer um desapego, é muito difícil. Quando uma empresa está caindo, não tira o brilhantismo. Você pega a IBM, quando reinventaram a IBM, quem diz que os elefantes não conseguem dançar, não é isso? Porque está descendo. Quando está descendo, dá a carta branca, o cara para arrebentar. Se não é um executivo brilhante, ele alavanca a empresa. Quando o Carlos Ghosn pega a Renault e a Nissan, não é isso? Então ele alavanca. Por quê? Estava descendo. O difícil é o camarada arriscar antes, porque nada é garantido que aquilo vai acontecer, né? Pode ser que ele não consiga a mudança. Então, para todos nós é difícil. Todos nós. Se apostar antes, ser proativo e não reativo. É muito difícil. Então, esse é um conceito que eu chamo de automudança. É quando você, em vez de ser obrigado a mudar pelo ambiente, você escolhe mudar. É uma mudança autodirigida. Você escolheu. Eu vou mudar antes. Eu vou mudar um pouquinho antes. Não é isso? Vai mudando antes. É isso? Você muda antes. Você vai mudando antes. Difícil para todo mundo. Para pessoas, empresas, países. Isso aqui é um dos meus exemplos prediletos. Isso aqui é um clipper. Era um navio usado para transportar cargas dos Estados Unidos para a Europa e vice-versa no começo do século XX, final do século XIX. Nessa época começou a surgir os navios a vapor. Mas era um problema porque o vapor ele não concorria com esses veleiros, porque metade da carga de um navio a vapor, para você ter ideia, era carvão para alimentar a fornalha. Então, isso é claro, os fabricantes de vapor, né, foram investindo, os vapores foram ficando mais rápidos, e os fabricantes de veleiros, para atender, para andar na mesma velocidade, fizeram o quê? Aumentaram o número de velas. Essa aqui foi a obra-prima, chamava-se Thomas Lawson. É engraçado, você sabe que no meu livro, se alguém falava que tinha 8 ou 9 maços, não sei, um leitor me escreveu e falou, não doutor, são 8, não são 7. Impressionante, o cara contou, não sei, não foi nem essa figura, não. Ele contou em outro lugar, mandou o link, porque a internet criou tanto detalhezinho, sabe, que eu tive que corrigir no livro, na segunda edição, porque alguém me ligou assim, não, a Madame Curie não descobriu, não foi o raio-x, foi o raio gama, beta, sabe, e eu tirei de alguma referência de livro. O outro lá, quase que eu escrevi para outro autor, você também errou, tá vendo? Aí eu fui conferir, a pessoa que falou, ela trabalhava com radioatividade, eu sabia que ela estava falando, o camarada, eu tirei de um livro de um francês, quase que eu mandei para ele, o diretor do Boston Consulting Group, me deu vontade de mandar, está errado o seu livro, o seu livro está errado. Mas conclusão, em 1907, esse navio estava chegando à costa da Inglaterra, bateu um vento muito forte, o capitão gritou assim, recolham as velas. Uma coisa é recolher 3 velas, outra coisa é recolher 20 e tantas velas. Não deu tempo de recolher as velas, o barco não parava, ele bateu no rochedo, afundou, morreu todo mundo. Porque o paradigma de só colocar a vela havia chegado no limite. Então, aquela curva da duração, né, essa curva, ela é cada vez mais rápida do mundo hoje, né? Ou seja, a gente insiste em colocar mais velas em veleiros, quando na verdade nós temos que mudar para um barco a vapor, né? Mas não é fácil, é difícil para todo mundo. Quando Henry Ford lançou o Ford T, para você ter uma ideia, que provavelmente foi um homem de negócio, né, do século XX, da primeira metade do século XX, você sabe que até hoje isso não é viável nem interessante mais. Ninguém conseguiu fazer um carro na velocidade que Henry Ford fazia, porque a fábrica dele em Detroit, o minério chegava de um lado e o carro saía do outro. Essa linha inteira de produção ninguém faz na velocidade que ele fazia, porque isso não é viável economicamente mais, tá certo? Mas para você entender a grandiosidade do que ele fez. Henry Ford, um carro custava $1.500. Um médico americano ganhava $500 por ano. Ele não podia comprar um carro. O Ford T foi precificado com a carroça. Uma carroça custava $290, o Ford T chegou a custar $390. Henry Ford, apesar desse brilhantismo, ele dizia que você podia escolher um carro de qualquer cor, desde que fosse preto. Foi isso? E só tinha Ford preto, né? Foi assim que nasceu a GM, né? Porque ela tinha vários carros para vários segmentos. E foi por muito tempo a maior empresa do mundo. Ou seja, o mesmo indivíduo brilhante como Henry Ford não se apegou ao paradigma dele. Então todos nós somos vítimas disso, de apegar aos nossos paradigmas. Todo mundo, né? Aos nossos modelos mentais. Então por alguns momentos da nossa vida nós temos que ser capazes de tirar o nosso óculos
E ao invés de olhar através do óculos, olhar para o óculos. A gente tem que fazer isso. Então, 2 perguntas para você, para te ajudar a situar. Primeira, você está conseguindo os resultados que deseja na sua vida? Sim ou não? Então, segunda pergunta. Você tem certeza de que continuará a ter no futuro os resultados que deseja? Sim ou não? Então, uma pergunta é se você está conseguindo, a outra se vai continuar a conseguir, não é isso? Vamos supor daqui 3, 5 anos. Se você respondeu sim, estou conseguindo, e sim, continuarei, você está na face ascendente da sua onda. Está vendo? Em um negócio, uma empresa grande, é quando o diretor comercial vira presidente. Porque só tem que vender, entendeu? Vende. E por isso que Steve Jobs brilhantemente brincava que quando o diretor comercial chegava na presidência, a empresa matava a empresa. Porque ele não é inovador, entendeu? Ele executa o que tem para fazer. Ele está em um momento que esse é o momento. Se você respondeu sim, eu estou conseguindo e não acredito que no futuro, você está chegando ao ápice da sua onda. Um dos sintomas é que você tem que fazer muito mais esforço para ter os mesmos resultados que tinha antes, né? Você tem que se esforçar muito mais. Tá certo? Mas você pode ter respondido o seguinte: eu não estou conseguindo e não acredito que no futuro eu conseguirei. Você está na face descendente da sua onda. Ou seja, claro, você tem que de alguma forma gerar esperança na sua vida, porque vai dar mais trabalho para sair. Uma coisa é pegar um avião que está subindo e subir mais com ele. Outra coisa é pegar um avião que está descendo e arremetê-lo. Requer muito mais esforço. E por último, você pode ter respondido o seguinte: eu não estou conseguindo mas acredito sim que no futuro eu conseguirei. Se você falou isso, você tem 2 possibilidades. Você está se recuperando, é a onda da recuperação, ou você escolheu fazer porque será útil a longo prazo, que é a onda da criação. A primeira onda é essa daqui, ó. A recuperação. O que aconteceu? Você chegou no ápice, começou a ter uma perda, agora você está mudando, você está começando a nova onda. Tem algumas emoções pelas quais todos nós passamos. A primeira emoção é um choque. Você toma um susto e fala: nossa, eu não estou tendo o mesmo resultado que eu tinha antes. A primeira reação humana é negar. Não é isso? É o camarada que cai do 15º andar, quando passa pelo 10º andar, ele pensa assim: até aqui tudo bem. Né? Tá certo? Então a gente nega. É o marido que, desconfiando que a mulher estava traindo, coloca um detetive para segui-la. E o detetive, depois de uma semana, vem dar o relatório. Fala para ele: na quinta-feira sua mulher saiu de casa 3 horas da tarde. E o marido perguntou para o detetive: e você? O detetive disse: eu fui atrás dela. Ele foi aí. Ela entrou num shopping, no estacionamento, e você? Eu também fui atrás dela. Foi aí. Ela saiu do carro dela, entrou no carro de um jovem, saiu do shopping. E foi você? Fui atrás deles. Foi aí. Eles entraram no motel, e você? Entrei também. Foi aí. Aí eu descobri o quarto que eles estavam, subi na janela e fiquei olhando. Foi aí. Eles tiraram a roupa, e você? Eu vim embora. É o marido: essa dúvida é que me mata, rapaz. Pois é, essa dúvida é que mata. Porque se assumir, né, se reconhecer, vai dar mais trabalho, né? Hoje tem que aceitar, né? Eu hoje vi um ditado da Bahia que esse eu vou guardar: ninguém faz nada sozinho, não é isso? Desmarca o ditado: é o seguinte: nem corno você é sozinho. É um ditado, né? Nada você faz sozinho. Você reconhecer, você tem que tomar uma decisão. Então tudo na vida, você encarar a realidade e tomar uma decisão. Então a gente nega. A primeira reação nossa é negar. A próxima reação é se fica com raiva. Então, se uma pessoa tem uma doença, pode ser uma doença, tá certo? Você pode ter um câncer. A pessoa fica com raiva. Aí você tem raiva de Deus, você tem raiva da vida. Mas a raiva é uma emoção muito importante, que ela te mobiliza. Ela traz você, ela te dá energia para você sair do lugar. E aí você negocia. Você abre mão, se é uma empresa, você fecha uma unidade, você revê os custos, se é na sua vida, você vai fazer um curso. Aí você toma decisões. Você sai da sua zona de conforto. Você fica triste, porque você teve uma perda, certo? Você teve uma perda, você não foi escolhido. Você tem um luto. E aí você sabe. Então eu sempre digo para meus pacientes: quando eu olho para o paciente, eu vejo que ele está com raiva, eu sei que depois ele vai ficar triste. Você está triste, é a hora que ele vai sair. Entendeu? A raiva, ela vem antes da tristeza, do ciclo de perda. Mas você pode ter
Escolheu fazer porque será útil a longo prazo. É essa a onda aqui. Então a primeira emoção chama-se otimismo desinformado. Você pensa assim, a grama do vizinho é mais verde. Aí quando você passa para o outro lado, para a grama, você olha e fala, nossa, não é tão verde assim não. Você tem um pessimismo informado. Não é assim? Todo novo governo está assim, este vai resolver todos os problemas. Não é assim? Aí pensa, não, aí, nossa, não é igual. Nunca é igual, né? Essa nova ginástica que eu vou fazer vai mudar minha vida. Essa nova dieta. Tudo é assim, pode esperar que nada, se brilhasse menos, você não ia passar, você não ia fazer o movimento, entendeu? A gente tem que se motivar dessa forma, nossa, vai ser melhor. Aí você vai, aí você entra num realismo esperançoso. Você vê que não é nem tão bom igual você pensava, nem tão ruim. Aliás, nós sempre exageramos, pode ter certeza. Nem sempre é tão ruim igual você esperava, e nem sempre é tão bom igual você esperava. Nós tendemos a exagerar para os dois lados. Aí você entra no otimismo informado e vai embora. Ninguém está dizendo que é garantido, se você fizer isso, vai acontecer. Pode acontecer isso aqui, ó. Você tem o otimismo, a grama é mais verde, eu passo, vejo que não é tão verde, fico pessimista. Ao invés de ficar realista, o que eu faço? É culpa de quem que essa grama não é tão verde? É culpa de alguém, não é isso? Culpa das elites, não sei de quem que é. As elites, né? Não é isso? É culpa das elites. Então é culpa das elites, é culpa da crise mundial, é culpa dos outros, né? Não é culpa da gente. Pune o inocente, quando tem o poder para punir, e promove, às vezes, quem não fez nada. E a gente volta a estaca zero, tudo do mesmo jeito. Se você pensar que você sabe que por muito tempo, né? Nós temos que lembrar que o mensalão para ser julgado demorou 10 anos, né? O primeiro cara a ir para a cadeia, não sei se você sabe, foi o cara que gravou aquele camarada, o Marinho do Correio, pedindo suborno. Aquele cara foi para a cadeia por ter gravado. Ele foi preso. O primeiro cara que foi preso foi o que gravou o suborno. Ele foi preso. Ele foi o primeiro camarada a ser processado. Voltando ao zero. Se tivesse resolvido, né, mudar o sistema, não estaríamos com um petrolão agora, pior ainda, né? Maior escândalo do mundo. Nós sempre estamos juntos, não interessa em que nós estejamos fazendo. Ou seja, todo mundo está no mesmo barco. Mas isso não é problema meu, não, é seu sim. A lógica é só tem dois problemas, né? O meu e o seu. O seu, não, o problema é comum a todos. Quem imaginava, rapaz, esses imigrantes, né, na Europa, isso não é impressionante? O mundo virou uma aldeia única, não é? Não adianta você falar assim, a guerra lá na Síria, segura 100 mil pessoas que eu quero ver caminhando. Ninguém segura não, meu amigo. Agora eles vão lá resolver o problema do Estado Islâmico. Você sabe o que é o Estado Islâmico, né? Herança na hora que o Bush deixou pra gente. O Estado Islâmico é o exército iraquiano desempregado. Você sabia disso? Quando o Saddam caiu o exército. O exército ficou desempregado, um mundo de mercenários, vai fazer aquilo que estão fazendo. Herança do Bush. Herança, mais uma beleza do Bush. Ninguém fala, mas é a herança do Bush. Ou seja, o mundo virou. A guerra não é do vizinho. Se você mora parede e meio com seu vizinho e começa a pegar fogo na casa dele, é um problema seu, sim. Então agora é um problema do mundo. A Europa não pode negar, tá certo? Te garanto que agora eles acabam com o Estado Islâmico. Você quer apostar? Acabam com a guerra na Síria. E eu acho que nós tomamos uma lição muito grande. A maturidade de um país. Você não adianta você pegar uma cenoura e ver. Será que ela já está boa? Deixa eu ver. Você tirou da terra, ela morreu, não é isso? O menino precisa de 9 meses para nascer, não é isso? A democracia precisa de um tempo para nascer. Não adianta você enfiar a democracia goela abaixo em país com ditador, não. Não tem estrutura, você entendeu? Não é assim, é uma maturidade. Você pode estimular aos poucos. Né? Primavera árabe. Só a Turquia que tem democracia, mas tudo piorou. Né? Deve estar com saudade do Gaddafi, né? Saudade do Gaddafi. Né? Ninguém imaginou que ia ter saudade do Gaddafi, estão com saudade do Gaddafi. Muito bom. Então, todos nós. Um minuto. Mas como artista, ele falou que eu posso atrasar um pouquinho. O artista pode, né? O artista pode. Então, eu trabalho com a tipologia, nós somos uma mistura de 4 tipos: estrutura, tarefa, relacionamento, liberdade. Cada um de nós tem 1, 2 ou 3 desses preferencialmente. O indivíduo estrutura, ele é detalhista, segue regras e sistemas. Por exemplo, é a contabilidade, finanças de uma empresa. Ele vê todos os detalhes. O realizador é focado, esse aqui é eficiência, aqui é eficácia. Eficiência é fazer as coisas certas, né? Eficácia é fazer o que precisa ser feito. Tá certo? Ou seja, eficiência é fazer bem feito. Eficácia é fazer o que precisa ser feito. Eficácia o tarefa é focada na realização,
na ação, no resultado. Para você entender a diferença de eficiência para eficácia. O camarada foi a Paris e resolveu comprar um presente para a esposa dele quando ele estava voltando. Estava hospedado na casa de um colega, perguntou para um amigo: me indica uma loja, eu quero comprar uma joia para ela. Ele indicou a loja. Ele chegou na porta da loja, tinha um indivíduo muito bem vestido, perguntou para ele: o senhor quer joias femininas ou masculinas? Ele falou: femininas. Ele falou: perfeitamente, pode entrar, quarta porta direita. Na quarta porta direita tinha outro funcionário muito bem vestido, perguntou: femininas, ouro ou prata? Ele falou: ouro. O cara vai ter a terceira porta à esquerda. Terceira porta à esquerda tinha um cara muito bem vestido, perguntou: femininas e ouro. Brilhantes ou pedras preciosas? Ele falou: pedras preciosas. O cara falou: segunda porta à esquerda. Ele abriu a porta, quando ele pisou, eles estavam na rua. Ele ficou bem em transe, voltou para casa. Um amigo perguntou: e aí, você comprou? Eu falei: comprar não comprei não, rapaz, mas é uma organização impressionante. Assim, né? Não é isso que é a burocracia, não é isso? Organizado, não acontece nada, né? Tudo bonito, né? Aquelas reuniões certinho, mas a gente decidiu o quê? Não decidiu nada, a reunião acabou. Falei: não, mas eu tenho que tomar uma decisão, né? É muita eficiência para pouca eficácia. Né? É isso? Emotivo, participativo, focado nos sentimentos. Esse é o relacionamento, é o RH. Aqui é a finança, aqui é o comercial, aqui é o recursos humanos, e ali é a publicidade, o pessoal que cria, é criativo, diferente, inovador. Precisamos dos quatro. Aliás, se você pegar uma onda de mudança, uma empresa, uma ideia nasce com a capacidade visionária de uma liberdade, a capacidade realizadora de uma tarefa, não necessariamente na mesma pessoa, pode estar em pessoas diferentes, um sócio, um complementa o outro, né? Para a empresa se manter viva e crescer, ela tem que ter controles e tem que gerenciar pessoas, é isso? Mas para se manter na plenitude, tem que ter os quatro. Então você tem que ter... Mas qual o problema? A gente gosta de quem é igual a gente. Se você é um tarefa, você gosta de tarefas. Então todos têm as mesmas virtudes e os mesmos vícios que você. Então, então eu, por exemplo, sou uma liberdade. Então quando eu quero me aconselhar, eu tenho que me aconselhar com alguém que seja um pouco diferente de mim. Então eu tenho um amigo meu que é estrutura. Vou te dar um exemplo como ele é diferente. Esse meu amigo, naquela época que fazia backup em DVD, né? Eu, orgulhoso, né, que eu comecei a fazer backup, falei para ele assim: eu faço backup. Ele falou para mim assim: eu faço 2 cópias. Eu falei: 2 cópias? Por quê? Ele falou: porque eu deixo um na minha casa ou na casa da minha mãe. Eu falei: por que isso? Ele falou: meu apartamento pode pegar fogo. Pode mesmo. Encontrei esse dia em Congonhas, né, que já embarcou em Congonhas, né? A Gol, às vezes, ali no primeiro andar tem um portão que fica lá no final, né? Às vezes anda aqui, tu chega lá, mudou o portão. Eu vim andando com ele conversando, né? Eu separei um livro e ele me segurou e falou assim: vamos parar aqui. E por quê? Porque aqui é o último painel antes do portão. Então, se mudar o portão, eu falei: porra, mas é mesmo, o barco aqui tem 10 anos, não já percebi, esse é o último painel. Sentei e fiquei com ele. Não é impressionante? Mas esse é o cara que eu tenho que me aconselhar. Na verdade, é ele que vai você fazer. Porque ele vai enxergar uma coisa que eu nunca vou enxergar, não é verdade? Né? Mas o dia que ele quis dar o nome para a empresa dele, ele veio perguntar para mim. Aí eu dei o nome para a empresa dele, eu que dei o nome. Eu sentei no bar, tomei um vinho com ele e dei um nome que ele usa até hoje, porque o meu lado é o da liberdade. Então, você tem que se complementar com quem é diferente. Né? E essa é a vantagem. Fechando, para isso precisa ter aprendizagem. Como diz Toffler, os analfabetos do futuro não serão aqueles incapazes de ler ou escrever, e sim aqueles incapazes de aprender, desaprender e reaprender. Temos que aprender. E a aprendizagem, ela passa por níveis. Primeiro, você não sabe que não sabe. Um índio nunca viu um carro, ele não sabe que não sabe dirigir. Então ele tem um incidente de ver um carro, ele tem um insight que ele não sabe dirigir. Ele entra no segundo nível, quando ele sabe que não sabe. Aí ele resolve, escolhe praticar, entra para a autoescola. Ele começa a aprender a dirigir, só que ele sabe o tanto que ele sabe. Ele sabe que ele não consegue fazer bem a embreagem, não é isso? Então ele para no pé do morro e engata primeiro. Aí ele entra e continua com disciplina e praticando, e ele chega num nível que ele automatiza o conhecimento. Alguém pula na frente do carro e dizia sem pensar. E nesse ponto, ele tem que ter a humildade de reconhecer às vezes que aquilo que ele sabe não funciona mais, e a coragem para começar tudo de novo. Certo? Para tudo que você for fazer nessa vida, você precisa de uma coisa, que é a energia. Para a gente fechar, o último tema. A sua energia tem uma dimensão física, emocional, mental e espiritual. No nível físico, você tem a quantidade de energia do seu sistema. Você trabalha 12 horas por dia e ainda tem energia para poder fazer ginástica. Se você administrar bem, você tem, te garanto. Mais importante que gerenciar o tempo é gerenciar a sua energia.
Na dimensão emocional, nós temos emoções que nos roubam energia e tem emoções que nos dão energia. Se você aprender a controlar seu estado emocional, isso é possível. Sério, não tem controle sobre o surgimento das emoções, mas do tempo que elas vão durar, nós temos controle, através da nossa respiração. O foco, a capacidade de colocar a sua atenção tem a ver com o nível mental, e o sentido ou a força maior tem a ver com a dimensão espiritual. Eu queria que você pensasse 3 coisas que você aprendeu aqui hoje. Lembrando que nós falamos, né? Ser positivo, focado, flexível, organizado e proativo, né? Então, o que você, 3 coisas que você aprendeu? Como isso vai ser colocado em prática? Porque o sermão não garante o lugar no céu, né? Mas não adianta ir na missa todo domingo, né? Se continuar pecando, né? De segunda a sexta. Exatamente. Então, como vai ser colocado em prática? Lembre-se, 1 grau, um único hábito. Se for um só, qual que você vai colocar em prática? Um só, é um só. Comece pequeno, todo hábito tem que começar pequeno, tão pequeno que você tenha vergonha de não fazer. Isso, mas tem que ser tão pequeno, né, que você tem vergonha. Se você quer começar a fazer ginástica, então começa caminhando 5 minutos. É tão pouco, doutor. Eu quero que você tenha vergonha de não fazer. Hoje não vai voltar na consulta mais, não é isso? De vergonha. Ele vai voltar e me contar que agora está caminhando 30. Entendeu? Porque, né, começou com 5, só 5. Começa devagar, pequeno, muito pequeno. Porque aí você não vai ter tanto esforço. Que resultado você espera obter? Porque a expectativa, né, às vezes mata a mudança. Porque você fica, vou começar uma atividade física, vou correr a maratona de Salvador daqui a 4 meses. Não vai correr, né? Vai ter um infarto, né? Com uma lesão, vai ficar 6 meses parado e aí... E com quem você vai compartilhar as ideias? Porque 49% de tudo que você ouviu, você vai esquecer na primeira hora para sair daqui. Mas se você aprendeu com a intenção de compartilhar com alguém, você chega a ter mais de 80%. E você pode entrar no nosso site, se você deixar o seu nome aqui, você baixa um e-book grátis, eu falo sobre qualidade de vida, sobre a gestão da sua energia, é um material muito, muito bom. E você entra para o nosso e-mail, você vai receber vídeos, eu tenho mais de 100 vídeos gravados no YouTube, então você tem acesso a esse material. Esse é o livro que nós viemos lançar, tem aqui, né? Vai ter, eu vou estar autografando uma mesa aqui fora. E, apesar de Belo Horizonte não é tão longe, no dia 3 de outubro nós temos um curso sobre Mindfulness, que é um tipo de meditação sem cunho religioso, que é uma tarde de sábado onde você aprende. Mindfulness é um tipo de meditação que melhora a ansiedade, depressão, déficit de atenção, cientificamente estudado. É um jeito de você estar mais presente. Eu faço uma fusão do Mindfulness com Peter Drucker. Porque Peter Drucker dizia que nós não éramos educados na nossa percepção, nós não éramos educados na nossa atenção. E o Mindfulness é a prática da atenção. É um jeito de você atingir um estado onde você tira o seu óculos, é capaz de ver a realidade sem o seu óculos. Então você se torna mais criativo. Steve Jobs era um cara, na minha opinião, tão único. Ele era um praticante de meditação zen. Ou seja, o espírito dessa concepção da simplicidade estava no iPhone, né? Estava em tudo que ele criou. E terminando, agora mesmo, eu vou terminar com o Viktor Frankl, que diz o seguinte: nós que vivemos no campo de concentração podemos lembrar de homens que andavam pelos alojamentos, confortando a outros, dando o seu último pedaço de pão. Eles devem ter sido poucos em número, mas ofereceram provas suficientes que tudo pode ser tirado do homem, menos uma coisa: a última das liberdades humanas, escolher sua atitude em qualquer circunstância, escolher o próprio caminho. Você pode não escolher onde você está, a circunstância, mas escolher como você vai agir. Essa é provavelmente a única escolha que nós temos na vida, não é verdade? Então eu desejo a todos vocês boas escolhas e que trilhem o seu caminho. Muito obrigado.